Olá, tudo bem? Hoje gostaria de trazer um texto que está no livro de João, quando Jesus então cura um paralítico no tanque de Betesda, né? E eu gostaria de meditar um pouco nesse texto, ler alguns versículos para uma melhor compreensão. E tem uma grande lição aqui que Jesus nos ensina ao curar esse paralítico lá no tanque de Betesda. Eu vou ler então João capítulo 5, que começa dizendo o seguinte: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. A lição aqui não é exatamente a questão do tanque nem a do anjo. Grandes historiadores e estudiosos da palavra não têm certeza se realmente um anjo agitava aquelas águas. Muito provavelmente era apenas uma lenda, talvez uma crendice que acontecia naquele lugar. Tanques de purificação tinha em Jerusalém, por exemplo, como o tanque de Siloé. E esses tanques eles eram muito usados, eles se purificavam, entravam literalmente na água para depois ir adorar lá no templo. Então, o tanque de Betesda, que em aramaico, na verdade, a tradução para o português pode ser Casa de Misericórdia ou Casa das Oliveiras. Mas a questão do tanque aqui não é muito importante, nem se realmente o anjo agitava ou não. Muito provavelmente que não tinha anjo nenhum, porque não era dessa maneira que Deus curava as pessoas naquele período. Mas eu quero me atentar para um detalhe a partir de agora. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele havia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Ao passar pelo tanque, Jesus viu toda aquela multidão de doentes, cegos, coxos, doentes e esse paralítico, que fazia 38 anos que estava paralítico. Olha a pergunta de Jesus: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Ele não disse que queria ser curado. Jesus perguntou para ele. Ele simplesmente disse: Olha, não tem quem me coloque na água quando o anjo agita a água, então cada vez que eu tento entrar, alguém já foi na minha frente. Mas Jesus, num ato de amor e de misericórdia, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente ele ficou curado. Ele pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, né? E aí estava feito o problema. Bom, deixa eu só dar uma paradinha aqui para fazer algumas considerações. Se era uma crendice popular, uma lenda ou qualquer outra coisa, não sabemos exatamente o que era. Mas de uma coisa nós sabemos. O Deus Todo-Poderoso disse para um paralítico de 38 anos doente: se levante-se, pegue sua maca e ande. Esse é o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de amor, o Deus criador da eternidade e da humanidade. Esse é o Deus que cura. Eu não sei exatamente no que você acredita. Você acredita nesse Deus verdadeiro que cura? E qual é a diferença que faz isso na sua vida? Essa é a diferença. Tem tantas crendices populares hoje vindo na frente do Criador. Tem tanta gente, mas tanta gente acreditando em cada coisa, que é difícil de nós acreditarmos que eles acreditam naquilo. E você deve saber do que eu estou falando. Tem gente que acredita em extraterrestre, tem gente que acredita em bruxaria, não sei o quê, tem gente que acredita em cada lenda, em cada conto de fada, que é um negócio impressionante. Aí eu pergunto para você: você acredita no quê? A sua fé está baseada no quê? Já parou para pensar nisso? Se você for agora para junto de Deus
Você vai ser reconhecido como alguém que entregou a vida para Cristo e viveu verdadeiramente uma vida com Jesus? Ou você apenas acredita em tradições, em lendas, em coisas que não têm absolutamente nada de verdade? Alguém vai dizer, não, mas como é que tu pode estar dizendo isso? Né? Como é que tu acredita isso? Né? Como é que a certeza daquilo que tu acredita que está certo? Porque eu acredito na Bíblia, na palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a Bíblia, ela fala da verdade, de um Deus de amor, que Deus que nos ama. A minha fé é baseada nisso. A sua fé é baseada no quê? Eu já acreditei em tanta coisa na minha vida no passado e eu não conhecia Deus. Eu conhecia Deus de ouvir falar, mas nunca de com Ele estar. Acreditar em Deus é quase que uma coisa meio que universal, todo mundo acredita. Mas que diferença faz isso na tua vida? Tu tens certeza da sua salvação? Esse Deus aqui que curou o paralítico, ele disse: levante e ande. Você acredita nesse Deus verdadeiro de entregar sua vida para Ele? Ou você acredita apenas numa tradição que foi passada do teu pai, da tua mãe, que passou para os teus avós, e dos teus avós passaram para eles? Você conhece a Bíblia? Porque para acreditar em Deus, conhecer a Deus, você precisa conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Não tem como ser diferente. A Bíblia não é um livro de história, como eu tenho falado algumas vezes. A Bíblia contém e é a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia é. Eu vou ler aqui para você em 2 Timóteo. Toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você é um homem de Deus? Aqui diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Se você quer conhecer a Deus, tu tem que conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Uma coisa não vem sem a outra. Não tem como conhecer a Deus se não for pela Bíblia. Porque daí é acreditar em tradições. Você vai ficar apenas com as versões dos outros que te passaram, que te contaram, que disseram que talvez fosse assim? Você vai acreditar só em livros de histórias? A sua fé, ela está baseada na palavra de Deus? Tu sustenta a tua fé baseada na palavra de Deus? Tem um outro texto que fala muito forte, aqui ó, Filipenses. A sua fé, a minha fé e a fé daqueles que verdadeiramente acreditam em Deus, ela tem que estar baseada aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Eu vou ler para você Filipenses. A minha fé está baseada aqui, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A minha profissão de fé aqui, ó, é nesse Deus que eu acredito. Ele veio, Jesus veio, ocupou o lugar na cruz que era meu, nosso. A dívida que tínhamos, ele pagou lá na cruz. E isso é dado de graça. A minha profissão de fé é essa. Eu acredito nesse Deus verdadeiro. Não só o Deus que faz cura, o Deus que dá bens materiais. Eu não sei se tu acredita só nisso, mas esse Deus que eu acredito, o Deus da Bíblia, é o Deus que quer relacionamento pessoal contigo, que quer te ouvir. Ele conhece o teu coração, mas ele quer que você fale. Não dá para ficar acreditando apenas em coisas que os nossos antepassados nos contaram. Eles são sábios, nos ensinaram muito. Mas com relação a Deus, nós temos que conhecer a Bíblia. Tu quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia em voz alta. A Bíblia é o manual que Deus deixou para cada um de nós. Não dá para passar uma vida inteira sem conhecer a palavra de Deus. Aí tu não vai conhecer a Deus. Uma boa definição da palavra fé. A minha fé está baseada nesse Deus.
Uma boa definição para a fé, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você é daqueles que precisa ver para crer? Na vida com Deus não é assim. Você reparou no texto? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se você vê, não precisa de fé, você está vendo. O povo de Israel andou 40 anos a mais no deserto porque não creu nas promessas de Deus e foi reprovado ao entrar na terra prometida. Nenhum de nós, tomara que nenhum de nós chegue diante da presença de Deus e também sejamos reprovados. E não vamos entrar no céu porque não acreditamos verdadeiramente nesse Deus maravilhoso e bondoso. Eu estou fazendo aqui um alerta para você. Eu não estou julgando, eu estou dizendo aquilo que a palavra me diz, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Muitas vezes a gente vai ter que crer sem receber. Muitos, no Velho Testamento, no Novo Testamento, viram as promessas ainda de longe, mas não as receberam por completo. Mas mesmo assim eles creram. Abraão é conhecido como pai da fé, porque foi o descendente de uma grande nação, porque dele se formou uma grande nação, porque ele creu em Deus. Você crê em Deus a ponto de entregar a sua vida nas mãos dele? Ou você acredita apenas naquele Deus que pode te trazer benefícios? Você acredita naquele tipo de vida com Deus? Você só quer o Deus, a cura do Deus ou o Deus da cura? Você vai à igreja, não sei que igreja você vai, apenas para cumprir uma tradição? Ou porque tu quer ter um relacionamento sério com Deus? Você vai à igreja porque lá disseram que se tu for e dar tanto valor financeiro você vai ser ricamente abençoado? Ou porque tu quer conhecer o Deus da palavra, o Deus da Bíblia? Deus conhece o nosso coração. Ele sabe com que motivação a gente faz as coisas. A Deus a gente não engana. Ele já sabe de antemão tudo que eu penso, tudo que eu digo. Tomara que esse não seja o nosso verdadeiro objetivo, irmos a uma comunidade, a uma igreja, para angariar recursos para a minha vida financeira e para ser curado. Esse não é o Deus verdadeiro que está na palavra. O Deus verdadeiro quer um relacionamento contigo. Ele vai te abençoar financeiramente se for da vontade dele. Ele vai te curar se for da vontade dele, porque ele é um Deus de cura, nós acabamos de ver. Ele curou um paralítico. Então a grande questão para a gente pensar, no que você acredita? Você realmente está disposto a entregar a tua vida para Cristo e te desfazer dessas lendas, desses contos, dessas tradições? Voltando lá no capítulo 4 de João, os judeus, eles conheciam a palavra, eles conheciam o Velho Testamento. Muito bem. Só que a tradição era mais forte para eles. O que Jesus acabou de fazer? Curou um homem que estava há 38 anos deitado numa maca. Só que Jesus curou num dia de sábado. Para os judeus, o sábado era tão importante que você não podia fazer absolutamente nada que gerasse ação. Era tudo proibido. Nem curar não podia. Olha o que aconteceu. Depois que Jesus curou o homem, isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado e não é lhe permitido carregar a maca. Mas olha só, o homem fazia 38 anos que estava paralítico, ele foi curado e estava andando. Eles não perguntaram: vamos dar glória a Deus que te curou. Não, hoje é sábado, não pode carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então eles lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou pegar a maca e andar? Eles não perguntaram quem é o homem que te curou. O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. É quase inacreditável uma história dessa. Alguém que estava há 38 anos doente foi curado.
Só que como era no sábado, ele não podia carregar a maca. A discussão virou em quem te mandou carregar a maca no sábado. E não dá glórias ao Deus vivo, que levantou um cara paralítico que não podia andar há 38 anos. Então, meus amigos, muitas vezes a tradição é mais importante que a essência. A essência foi a cura que Deus fez. A tradição não pode carregar a maca no sábado. Aí eu pergunto para você, o que é mais forte para você hoje? A crença no Deus verdadeiro ou a sua tradição religiosa? Mas eu vou no culto ou na missa todo domingo. Sim, grande coisa, isso não quer dizer absolutamente nada, isso é apenas uma tradição. Se tu não tem relacionamento pessoal com Deus, não importa quanto você vá à igreja. Se você não tem amor pelas pessoas, se você não depositou toda a sua confiança e sua profissão de fé nesse Deus verdadeiro, de nada vai adiantar a sua religiosidade. Quando estivermos diante do Deus Todo-Poderoso, Ele não vai perguntar para nós que religião nós éramos. Ele vai perguntar quem é você. Não o conheço, se você não entregou a sua vida para Cristo. A religião não salva, quem salva é Deus. Você quer conhecer melhor esse Deus verdadeiro? Está aqui na Bíblia. Aqui está o manual. Eu vou dizer uma coisa bem clara para vocês. Eu tenho estudado a Bíblia ao longo de 28 anos. Descobri um monte de erros. Todos em mim. A gente acabou de ler lá antes que a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus para te ensinar. Você vai ficar na dúvida se você realmente conhece esse Deus? Você vai ficar com aquilo que só que teus pais te ensinaram? Que teus avós te ensinaram? Que as pessoas te ensinaram? Ou você vai para a Bíblia descobrir que Deus verdadeiro é esse, que me ama e que pagou os meus pecados lá na cruz? Não dá para dizer que conhecemos a Deus sem conhecer a Bíblia. Uma coisa está ligada à outra. Então eu queria deixar esse desafio para você. Não acredite mais em lendas. Não acredite mais em deuses falsos. Não acredite mais em congregações, em comunidades que só pregam cura e sucesso financeiro. Isso não é relacionamento com Deus. Isso não é profissão de fé. Nós não temos um Deus que é um Papai Noel, que se te comporta bem durante o ano, ele te dá um presentinho. Vocês acham que é assim o relacionamento com Deus? Eu vou cumprir determinadas funções, aí Deus vai se agradar de mim. Não tem nada que você possa fazer para agradar a Deus. Deus já te aceitou assim como você é. E Ele te dá a salvação de graça. Tu não compra com presentinhos. Sabe qual foi o custo da tua salvação? A morte de Jesus lá na cruz. Você não tem como pagar, mas você pode depositar a sua confiança nesse Deus verdadeiro. Então reflita um pouco, pense um pouco essa semana no que você realmente tem acreditado. É incrível que um homem doente há quase 40 anos é curado por Deus e a discussão tenha ido quem mandou você carregar a maca no sábado? É proibido? Meu amigo, deixa as tradições de lado. Tradições são coisas de pessoas humanas. A essência está na palavra de Deus. Siga a palavra de Deus, siga a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Você quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Eu gostaria de dizer para você o seguinte: o que estamos falando hoje pode ser loucura para alguns. Eu acredito. Sabe por quê? Eu vou ler 1 Coríntios aqui, o último versículo que vou ler. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. A mensagem da salvação, ela é loucura para aqueles que não creem. Isso aí não é assim, não é verdade. Busca na palavra de Deus. Aqui não tem lendas, não tem fábulas. Aqui tem a essência do evangelho e do amor de Deus. Paulo disse para os coríntios que a mensagem da salvação é loucura. As pessoas não creem, elas não acreditam. Elas acreditam em um Deus humano, pequeno. Mas quando você olha para cima, quando você olha a natureza que Deus criou, você tem uma pequena parte da grandeza de Deus. Você quer ver a grandeza de Deus? Leia o capítulo 41 de Isaías. Deposite a sua confiança nesse Deus, não em histórias.
não em tradições, não em lendas, porque num piscar de olho eu e você podemos estar diante desse Deus. E a decisão teria que ter sido tomada aqui. Hebreus 9, 27. Aos homens foi ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Ou seja, a decisão você toma aqui. Não deixe para amanhã. Dobre teus joelhos. Vá buscar o Deus na Bíblia. Você vai conhecer o amor de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te dê sabedoria e entendimento para refletir um pouco dessa palavra. Que Deus possa abençoar vocês bastante e que essa palavra fique no coração de cada um.